Olá, gente. Professor Marco Domingues, professor de arte. É bom a gente começar o trabalho num ambiente muito maravilhoso. A gente está sorrindo aqui. Se tivermos crise de riso, entendam porque o ambiente aqui é extremamente saudável. E a gente está trabalhando hoje atividades curriculares complementares do primeiro ano. O que a gente vai falar hoje, professor? Performance, né? Como é que é o símbolo? Exatamente, me intérprete fazendo o símbolo da performance aí, né? Gente, o corpo fala, certo? O corpo é um mecanismo de trabalho de teatro, dança, dança-teatro, teatro-dança, tem diferença, do ator performático. Performance é uma manifestação de arte contemporânea. E muitas vezes, eu falei muitas vezes, ela sofre críticas, por quê? Porque a performance, ela cria um estranhamento nas pessoas. Essa é a palavra mais suave que eu posso definir para vocês, estranhamento. Quando alguém olha uma performance, diz, meu Deus, o que eu estou vendo na frente? Bom, é a ferramenta de trabalho de proposta de dramaturgia de uma composição cênica ou simplesmente estudo de ações simples do corpo como ferramenta. Então está aqui a base da performance, o corpo humano, o corpo cênico, o corpo que vai criar uma história, o corpo que vai falar antes, o corpo que vai ser o objeto de arte em si. Então é o corpo do artista que vai estar em voga, em alta, em apresentação, para que a pessoa que esteja olhando, o observador, o espectador, faça uma leitura. Professor, ele vai acertar essa leitura? O objetivo não é ele acertar, o objetivo é ele criar a própria leitura. Ih, deu um nó na cabeça. A mais simples e leve mudança na postura física dos olhos, o mover sutil dos lábios, um toque nos cabelos, ele pode dar uma diferença na leitura. Eu sempre comento sobre isso, né? Eu vou utilizar a minha intérprete maravilhosa, a Edna, que está aí na frente para vocês, e eu sempre digo que as mulheres falam com os cabelos. Na hora que uma mulher mexe muito os cabelos, ela está dizendo para alguém, preste atenção em alguma coisa, por quê? Porque eu estou ansiosa, estou nervosa em função de alguma coisa, e o cabelo, para algumas pessoas, inclusive homens que têm cabelos grandes também, podem ser alguns mecanismos de desestresse, de atenção, entre outras coisas. Algum de vocês faz isso nas unhas? Alguém do estúdio faz isso? Fica mexendo nas unhas, mexendo nos dedos, mexe nos dedos dos pés, morde as unhas. Bom, o teu corpo está dizendo nesse exato momento um nível de tensão que você está passando sem falar. Uma movimentação de olhos, e é lamentável que as mulheres passem por isso, por quê? Porque quando uma mulher lamentavelmente sofre assédio, no olhar de quem está fazendo a situação, ela sabe exatamente qual é a intenção, simplesmente por uma mudança de olhar, uma sobrancelha que levantou ou um girado de pescoço a um momento X. O corpo fala antes das palavras. Pode ter mais significados do que palavras, sem a devida intenção ou frases com carga emocional. A descrição clara do sentimento. O corpo denuncia uma outra emoção, mascara a real situação ou ação. É lamentável dizer também que muitas vezes algumas pessoas com depressão e que cometem suicídio, né? Estou falando isso porque eu já tive alguns casos de ex-alunos que passaram por essa situação, eles antecipam essa movimentação ou essa intenção com o corpo. Só que como a gente não está acostumado a perceber o outro com essa leitura de corpo, às vezes parece que é uma coisa, quando na verdade é outra. Então a performance ela se propõe para essa situação. Perdido em meio às artes plásticas, artes visuais, artes cênicas e musicais, nem os próprios artistas entram em consenso quando se trata de uma forma tão abrangente. Performance é música? Performance é dança? Performance é teatro? Performance é o quê? Ela não é nenhuma dessas manifestações, mas ela pode estar associada a elas. Ela pode complementar essas manifestações e pode simplesmente criar sua própria estrutura. Aqui é a obra do Dred Scott no Harlem. Eu não sou um homem. E aí eu joguei isso para os alunos recentemente, né? Eu disse, o que vocês veem aqui? Um homem que está preso por determinados cabos elásticos. Né? O que você acha que você sente? Qual a sensação que você sente? Eu achei interessantíssimo a resposta de um aluno umas 2 semanas atrás. Professor, a sensação que eu tenho é que ele está tentando sobreviver onde alguma coisa machuca e tudo puxa ele para um caminho que ele não quer. Isso foi a interpretação de um aluno, não foi o meu. Outra pessoa viu outra coisa. O corpo fala, manifestação, fenômeno e corpo. É igual a performance, que precisa do movimento ou às vezes a ausência do movimento. Velocidade, gravidade, intensidade, toque, planos, partitura do corpo, entre outros.
uma leve mudança de tronco, uma leve mudança de pescoço, uma leve mudança de movimentação das mãos, um punho fechado ou a mão aberta, elas dão inúmeras interpretações. No cristianismo, essa situação da mão aberta, ela é muito trabalhada, né? Em outras situações, na hora que você fecha isso, alguns de vocês tiram foto fazendo punhos fechados, já dá uma outra interpretação. Até nas fotografias de vocês, quando vocês vão fazer essa montagem, você cria um corpo performático para dizer uma coisa que você espera que os outros leiam, né? Onde é necessário perceber que o corpo seja um mecanismo vivo, porque ele é um mecanismo vivo. Aqui, uma cantora que vocês conhecem, americana, Lady Gaga, e ela foi com um vestido todo feito com carne mesmo, carne bovina, né? Vestido, sapato, chapéu. E aí, ela, assim como vários outros artistas, eles usam cenas performáticas e algumas causam extremamente confusões. Por quê? Porque quem interpreta de um jeito pode criar na sua própria cabeça as suas próprias análises, que nem sempre são as que o artista quer fazer. A Lady Gaga, ou Lady Gaga, escreveu a sua participação como convidada no Gossip Girl em 2009 como um tipo verdadeiro de golpe de Estado, para mim, como artista performática. Ela se define como artista performática, mesmo sendo uma artista extremamente conhecida e midiática. Isso não vai diminuir o trabalho dela de performance. Ela mereceu elogios da artista performática chamada Marina Abramović. Marina Abramović. Vou repetir para facilitar a minha intérprete. Marina Abramović. Professor, quem é essa figura? Nesse exato momento, é uma figura que vocês têm que ter na mente. Por quê? Porque ela está constantemente presente no Enem. Por quê, professor? Porque o trabalho dela é muito respeitado e ela é a figura mais importante da performance nesses últimos anos, né? Nessas últimas décadas. Ela mereceu elogios da artista performática Marina Abramović, que disse a um repórter: eu realmente aprecio. E também recebeu críticas do curador do MoMA, o diretor do museu, o Bissenbeck, que teria informado que a Lady Gaga não era uma artista performática, citando uma outra artista de fotografia e de imagem chamada Susan Sontag, para dizer que é estrela pop. Tudo que temos é a nossa opinião. Então, não dá para você... Por que eu coloquei isso? Porque não dá para você entrar num consenso sobre o que é performance, o que não é. Quem faz performance, quem não faz, né? O corpo cênico, ele é repleto de informação. Professor, quando o senhor fala desse corpo cênico, o que é? São vocês, gente. O corpo cênico é como você se joga para que as pessoas vejam você. Você cria uma postura, você cria outra, você se fecha, você é mais expansivo. Sabe aquele aluno que ele não chega, ele abre a porta e estreia, né? Ele quer atenção para ele. Sabe aquele aluno que ele tenta se esconder o máximo possível? Ele está dizendo com o corpo dele que ele é muito tímido, que ele está nervoso, que ele é ansioso, que talvez estou colocando várias possibilidades, né? Que ele não quer ter visibilidade. Quer dizer, existem inúmeras interpretações. Então, esse corpo cênico, ele é repleto de informações, ele é subjetivo e ele é percebido pelo próprio indivíduo através de como ele se vê e se percebe. A questão é, você sabe se ver, você sabe se perceber? Afinal, o corpo tem mais a dizer do que simplesmente a gente pode perceber. Uma virada de olho, né? A forma como você mexe com as mãos, a forma como você traz o corpo, os braços, os ombros, eles vão falando, mesmo que a pessoa não queira. O corpo tem mais a dizer do que você possa imaginar. Ele é a ferramenta do performer, ou o artista performático, é assim que a gente chama esse artista em si. Bom, eu coloquei uma tarja aqui, mas eles estão completamente nus. A Marina Abramović e o então marido dela, em 1978, mais ou menos 76, numa obra chamada Imponderabilia. Eles estavam completamente nus, em um vão de porta, e todas as pessoas tinham que passar entre eles. Professor, qual é... Eu sempre coloco a situação. Quando o corpo é completamente nu, o que te incomoda é o nu, a sexualização desse corpo, ou o fato de você não ter esse nu bem resolvido dentro de você, ou isso ser um tabu, ou isso te deixar constrangido porque não é bem resolvido religiosamente, moralmente, eticamente. Então o objetivo dessa obra, dessa performance, é você se questionar. Não exatamente o fato de eles estarem nus, mas por que este nu te incomoda e o que te incomodaria passar, ou então não passaria. Eu sempre coloco isso para os alunos, né? O objetivo da performance é criar essa sensação de estranhamento para questionar o porquê
você se incomoda ou não com a situação. Forma de expressão. Ela pode incluir diversos tipos de arte, como música, dança, teatro, poesia, mas o corpo é a base. A performance art não era um evento ensaiado por seus artistas, mas algo espontâneo e improvisado, podendo ou não incluir um público. Aí já puxa para uma outra aula que eu falei, que a gente chama happening. Pesquisem, que ela está junto nesse pacote. Artistas realizadores de performance art são chamados de performers, ou artista performático. Novamente, Rest Energy, da Marina Abramovic e o Lai. Eu adoro colocar essa obra aqui. Ela está segurando o arco. Ele segura a flecha que está estendida no cordão do arco. Bom, a flecha de verdade. Se ele soltar, a flecha é capaz de perfurá-la e talvez até chegar a casos extremos. Mas, professor, isso durou mais ou menos horas, né? Professor, por que ela está permitindo isso? A pergunta é, não é porque ela está permitindo, mas vamos fazer uma metáfora. Eu vou colocar uma das análises que alguns alunos fizeram. Uma aluna disse, isso é um relacionamento tóxico. É quando algumas mulheres, elas permitem que o homem tenha o domínio da flecha. E a vida dela está na mão dele. Ela não tem muita escolha, porque ela escolheu, ou achava-se que ela escolheu, ou ela acha, talvez, que isso seja a melhor forma de viver, né? Tem várias maneiras para você definir isso, né? Eu chamo de efeito Estocolmo. Mas se ela está nessa situação, não é só porque ela quis, talvez ela tenha sido induzida, mas ela acha que é o melhor mecanismo. E a aluna resolve a situação. Continua sendo um relacionamento tóxico. Talvez ela não perceba, mas é. Caramba, professor, você viu isso tudo? Não fui eu que vi, foi uma aluna. E aí, alguém viu outra coisa. Se você achar que é uma loucura, uma bobagem, essa é a tua leitura, porque tu simplesmente fechou a possibilidade de criar novas interpretações. O objetivo da performance, como arte contemporânea, é você repensar quais são os conceitos que estão estabelecidos ali, quais são as ideias, quais são os pensamentos. Nomes ligados à performance art. Flávio de Carvalho, brasileiro, já falar dele. Frederico Nasser, Carlos Farjado, o Grupo Rex, Nelson Leiner e o Zé Rezende, mas além de outros. Não tem um lugar apropriado para acontecer a performance. Ela pode ser aqui no estúdio, ela pode ser numa sala de aula, ela pode ser numa galeria, ela pode ser numa rua, numa praça, ela pode ser num estádio de futebol, ela pode ser num palco, num show, no teatro. A performance acontece a partir da necessidade de quem está criando. Pode ocorrer tanto em museus, galerias, instituições, quanto em ambientes urbanos, públicos, escolas. Não existe um local fixo. Esse aqui é o Flávio de Carvalho, New Look. Dê uma olhada nisso aqui que a gente vai falar mais à frente. Ele simplesmente, em 1956, ele veste roupas que são consideradas femininas para a época e sai passando na Avenida Paulista. Bom, se em 2024 algum dos meninos vestir uma saia e sair no local, ele ainda vai criar um efeito cascata gigantesco por onde ele passar. Imagine o efeito disso em 1956. O professor tinha uma motivação? Tinha, a gente vai discutir sobre isso um pouco mais à frente. Como registrar uma performance? Como registrar a ação? Como você ter base para pensar nela no futuro? Né? Como ela é efêmera, você pode fazer por vídeos ou por foto. Né? O corpo é o instrumento de ação artística, ou seja, é bem complicado de você produzir a mesma coisa. Você pode produzir o mesmo conceito, mas sempre vai ter um efeito, resultado e um método diferente. Etimologicamente falando, vem da palavra performance, em francês, significa dar forma, ou seja, fazer algo diferente com um conceito. O Paulo Bruschi, em 1978, ele sentou numa livraria e ficou na vitrine dessa livraria com a seguinte placa: o que é arte? Para que serve a arte? Ela é somente para ser apreciada como algo estético? Ah, esse quadro é lindo, que escultura bonita. Ah, que pintura linda, que desenho bonito. Ou ela pode te criar novas possibilidades de questionamento sobre a tua própria personalidade, sobre a tua própria vida, sobre as tuas angústias. Então, na hora que você fala da performance, ela vai mais além do que simplesmente o que a gente imagina que seja arte. Ela é feita para ser bonita, ela pode te chocar, o objetivo dela é te chocar. A grande semelhança da performance com o teatro. Por quê? Porque o teatro também trabalha muito esse conceito. No teatro, entre a vida e a arte que se cria, existe uma linha que a separa, mesmo que às vezes essa linha seja mesmo tênue. É uma linha que você discute entre o que é realmente a ação teatral e o que faz parte da tua vida que você se identifica. Eu sou arte-educador, sou produtor cultural, sou diretor teatral.
Então, no teatro, eu posso garantir para vocês, quando alguém se emociona com algum espetáculo meu, então tem um processo empático ali, na qual ele se reconheceu, ela se identificou. Na performance é a mesma coisa. Quando essa linha é uma linha que flui, não separa, ela vai criando sensações. Agora, você pode chegar a olhar a performance e não querer trabalhar a imersão e simplesmente achar que é uma perda de tempo. O problema não é da performance, o problema é você que não está querendo, não tem qualquer tipo de preocupação em entender qual é a proposta. O ser performático é o personagem e sua vida naquele recorte é a criação artística. Exemplo, uma das performances mais polêmicas desses últimos anos, né? Até porque quando foi utilizado isso, foi utilizado como essa foto, sem qualquer tipo de contexto. Tem um homem completamente nu, onde a pessoa vai lá e mexe no corpo dele, que é baseado numa obra da Lygia Clark, dos anos 60, chamada Bichos. Então, qualquer pessoa pode ir lá, mudar a posição do corpo dele e ele não pode fazer nada. Ou seja, ele está completamente vulnerável à situação do corpo, da situação de outras pessoas, da vontade de outras pessoas. Professor, por que alguém vai se permitir isso? Vocês têm certeza que vocês estão perguntando essa situação? Por que a gente permite que outras pessoas manipulem a gente, mesmo que alguém diga, ele está te fazendo mal, ela está te fazendo mal, mas você não vê, porque você não consegue perceber e nem consegue sair desse ciclo vicioso. Ah, eu coloquei uma das várias, muitas possibilidades de interpretação dessa obra. Como entender uma performance? Um novo gênero, uma fusão de gêneros, gênero multidisciplinar, misturando várias linguagens. Ainda há pouco eu coloquei essa obra bem aqui, eu e a minha colega de trabalho aqui, a gente identificou como Covid. Já o meu câmera viu e o que chamou a atenção foi o fone de ouvido. Aí eu coloquei outra situação. Será que essa performance que já tem anos não seria uma representação do que a gente é hoje? Muitos de vocês colocam fone de ouvido e não querem contato com o mundo. A pessoa está falando e você ignora. Né? Será que isso aí não seria o futuro da gente? Todo mundo, cada um no seu próprio cubículo, na sua própria cama, isolado do resto do mundo? Pesado. Nomes que são importantes para a performance que a gente tem que ter noção. John Cage, né? Ele trabalha com música e ele exalta o silêncio. Bom, se a música é muita movimentação sonora, ele faz isso aqui. Ele coloca um pianista que entra na apresentação e durante 4 minutos e 33 segundos o pianista fica olhando para o piano sem tocar nada. Gente, o efeito disso é devastador, porque as pessoas vão para lá para ver o cara tocando piano. Por que ele para 4 minutos e 33 segundos? E esses 4 minutos e 33 segundos talvez tenham sido mais longos do que o próprio espetáculo. Será que você tem que parar para que as pessoas prestem atenção em você? Pesou. Pesou bastante. Alan Caprell, já falei dele no Happening, e ele criava uma estrutura onde as pessoas iam completar a obra, ou finalizar a obra, ou começar a obra. Né? Por que a gente cresce e deixa de brincar? Porque as crianças fazem isso naturalmente. Coloca objetos, a criança cria. A gente adulto, a gente se limita. A gente adolescente, a gente que eu fui, né? Bastante tempo. Vocês adolescentes, vocês se limitam, vocês se julgam. Na hora que ele trabalha essa improvisação e uma narrativa que é criada, cada pessoa reage de um jeito. O problema é que ele não está fazendo só numa obra, ele está falando da nossa vida, porque cada acontecimento a gente reage de um jeito diferente. Zonas de conforto, do Caprell. Existiam 8 protocolos para os casais, relacionamentos de casais. Quando um faz uma coisa, o outro reage como? Quando um deixa de fazer uma coisa, o outro reage como? Então é uma experimentação de performance com a estrutura do Happening. Né? O que acontece? O Lai, o ex-marido da Marina Abramovic, ele faleceu há poucos anos, um alemão que trabalhava muito com essa reação da plateia. Tem uma das performances dele que eu separei aqui, que é interessantíssima. There is a criminal touch art. Desculpem os professores de inglês, eu estou tentando. Né? O quadro era roubado por ele isso aconteceu mais ou menos durante 30 horas. O quadro era roubado por ele da galeria e depois ele voltava e avisava a polícia onde o quadro estava. Né? Durante 30 horas ele fez isso. Só que não era um quadro qualquer. O nome do quadro era O Pobre Poeta. Era a pintura favorita de ninguém menos do que Adolf Hitler. E ele levava esse quadro para um apartamento de uma família turca em Kreuzberg, um bairro conhecido pela presença maciça de imigrantes, inclusive judeus. O título da obra: Todos deveriam ter arte em casa. E por que justamente o quadro do Adolf Hitler? Né?
é um questionamento bem grande. A ideia da performance não é você dizer, meu Deus, que loucura é essa? É você dizer assim, por que ele está fazendo isso? Será que isso me toca de alguma maneira? Só para deixar claro, o Hitler era um dos maiores amantes da arte, a arte realista. Ele achava a arte contemporânea algo subversivo. Ele já sabia o que estava acontecendo. Na arte contemporânea, você permite questionar, você permite abrir o leque de possibilidades para discutir. Isso é válido, isso não é? Marina Abramovic, a avó da performance. Eu acho o termo meio pesado, mas é mais ou menos isso porque ela sai na frente. Nos anos 70 ela já fazia isso. Uma sérvia, e o corpo é a escultura. Ela colocou mais ou menos 70 objetos, entre armas e tesouras, que podiam ser usados enquanto ela estivesse sentada durante 6 horas. O grande lance é que a obra vai gerando estudos comportamentais. Inicialmente as pessoas são muito gentis, à medida que a pessoa se sente segura, à medida que a performance vai aumentando, ela vai abusando do corpo daquela pessoa que está sem capacidade de reagir. E aí a gente vai descobrir até onde vai os limites da perversidade ou das loucuras humanas com alguém com um corpo completamente disponível para você. É estranho imaginar isso. O corpo é sempre o sujeito e meio. Isso aqui é ela? Os parâmetros podem ser a resistência física, os limites mentais, a dor, exaustão, perigo e uma transformação. O que cada um de vocês pensa, sente quando você está no teu limite físico, o teu limite emocional, o teu limite psicológico? Como a gente reage em relação aos outros? Como a gente reage em relação às pessoas? Tu acorda de bom humor, tu acorda de mau humor? Será que essa situação ela não cria um reflexo para os outros? Então o objetivo é a gente questionar isso. Yoko Ono, né, ela é conhecida como a viúva do John Lennon, mas isso aqui é só um acontecimento. A Yoko era uma das artistas performáticas mais interessantes da época dela. Ela fez uma performance que promoveu uma reflexão sobre a exploração do corpo feminino. Professor, o que foi isso? Ela parada, com um terno de alta grife, deixava uma tesoura para cada pessoa tirar um pedaço do terno e levar como lembrança. Inicialmente, a coisa era discreta, suave. À medida que a obra foi indo, o corpo dela passou a receber cortes, violentações, essa palavra nem existe, agressões. Então, até onde você acha que você realmente tem um comportamento saudável quando você tem alguém que está ali na sua disposição e essa pessoa não pode fazer nada? Flávio de Carvalho, lembra daquele brasileiro que eu falei para vocês? Ele discute a hipocrisia religiosa e o comportamento de massa quando é provocada. Se a saia ainda é considerada com gênero feminino, para o gênero feminino, quando este homem começa a usar essa saia no meio da Avenida Paulista, em 1956, qual é a avalanche de pensamentos e críticas que ele cria na massa? A questão é que a gente está vivendo hoje um processo de cultura de massa gigantescamente grande. E aí vem a situação, né? Você realmente faz parte da cultura da massa ou você questiona ela? O objetivo dele é esse. O Leiner, ou Leiner, talvez a pronúncia seja errada, ele sempre cria polêmica, né? O artista oferece as obras gratuitamente ao público. Durante 8 minutos, as obras que estavam lá, todo mundo podia pegar o que quisesse. Até onde vai a sua ganância? Até onde vai o seu limite? Se você está preparado, por exemplo, para entrar no supermercado, pegar o objeto e pagar o objeto sem ter ninguém no supermercado, isso acontece em países do primeiro mundo. Será que você conseguiria fazer isso num posto de gasolina? Essa semana a gente foi questionado. Em alguns lugares do mundo, você abastece e paga. As pessoas são educadas para isso. Mas o objetivo é, vamos questionar até onde vai aquilo que eu acho que é de graça, que eu posso tomar e ficar. Né? Uma corrida louca, porque eu quero pegar sempre o primeiro, mas não vou esperar os outros. Então, o objetivo é esse questionamento. Então, eu vou deixar vocês com o questionamento desse artista, que é brasileiro, e aí eu quero que vocês dêem uma pesquisada a mais no material de atividades curriculares, corram lá no Instagram e no YouTube, que a gente tem um canal esperando mais material para vocês. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!